Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos falar sobre o Encontro de Lisboa, um evento que há 34 anos reúne os bancos centrais dos países de língua portuguesa. A cooperação com as autoridades monetárias de outros Estados representa uma vertente importante da atividade do Banco de Portugal, coordenando posições internacionais e ajudando a responder a desafios de desenvolvimento e modernização destes países e instituições, ao mesmo tempo que acompanha a evolução das suas economias. O Encontro de Lisboa é um bom pretexto para falarmos sobre estas iniciativas e ninguém melhor para o fazer do que o Diretor de Relações Internacionais e Cooperação do Banco de Portugal, Ricardo Mourinho Félix. Muito bem-vindo, Ricardo. Embora já tenha mais de 3 décadas, como referi na introdução, algumas pessoas podem não saber exatamente no que consiste o Encontro de Lisboa, portanto se calhar vale a pena começarmos por aí. O que é o Encontro de Lisboa, quem participa nele e para que serve em geral? Bem, bom dia, Nuno, bom dia a todos, ou boa tarde, consoante a hora que nos estejam a ouvir. O Encontro de Lisboa, eu diria que é o momento alto da cooperação entre bancos centrais dos países de língua portuguesa. Reúne os governadores antes das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. E o encontro realiza-se de facto desde 1991 e aproveitava à altura a passagem por Lisboa das delegações dos PALOP a caminho de Washington para os governadores se reunirem, discutirem os principais temas da agenda das reuniões anuais e, por outro lado, aproveitarem a oportunidade para aprofundarem as relações entre os bancos centrais dos países de língua portuguesa, debater a evolução das suas economias, as relações entre elas e em que é que poderíamos melhorar e dinamizar essas relações. E, portanto, esse foi o intuito com que o encontro foi criado. Ele agora, apesar de se chamar Encontro de Lisboa, teve a curiosidade deste ano de não ser em Lisboa, mas sim em Washington, certo? Porquê essa decisão de fazer? Essa é uma boa pergunta. E porquê é que decidimos este ano fazer em Washington? Eu diria que a realização dos Encontros de Lisboa é também uma forma de darmos expressão àquilo que é a língua portuguesa e a vastidão que a língua portuguesa tem no mundo, em que está em grande parte do mundo, é uma das línguas mais faladas. E ela tem sido sempre um meio de ligação entre as instituições e através da cultura dos países. E a língua portuguesa é global e Lisboa é desde há muitos séculos uma porta para o mundo. Aliás, a globalização da economia mundial começou em Portugal e Lisboa é um símbolo desse movimento de globalização económica, também cultural, que começou no século XV. E este encontro é dinâmico, os participantes têm-se alargado. Começámos, como disse, com os PALOPs, depois juntou-se Timor-Leste quando se tornou um país independente. Em 2009, Macau passou a participar através da autoridade monetária e em 2011 o Banco do Brasil juntou-se também este encontro. E, portanto, alargou-se o âmbito do encontro de África para um pequeno país da Ásia do Sul, para também o maior país da América Latina. E, portanto, realizámos este ano em Washington, tem este simbolismo. Em 2018, por exemplo, realizámos em Dili as reuniões do Banco Mundial e do FMI nesse ano foram na Indonésia e realizámos em Dili, portanto, é um simbolismo daquilo que é a presença de Portugal no mundo e, portanto, daí decidimos este ano ter realizado em Washington. Uma expansão geográfica a diferentes níveis. Portanto, há um certo tipo de discussões que se devem manter ao longo dos anos, mas há debates que devem evoluir conforme o que está a acontecer na agenda internacional. O que é que esteve em debate este ano em Washington? Houve uma sessão específica com o Manuel Ferro, que lidera as operações do Banco Mundial na Ásia e no Pacífico, certo? Não sei se nos ajuda a perceber um pouco melhor o debate. O debate em Washington este ano esteve centrado na questão da resiliência das economias, naquilo que foi a resposta aos choques recentes e como é que, num contexto de baixo crescimento, convergência da inflação, mas ainda com políticas monetárias restritivas à escala global e níveis de dívida que estão a atingir máximos históricos, com 100 trilhões de euros de dívida no mundo, corresponde a 100% do PIB mundial, como é que vamos gerir a rede de segurança financeira mundial para que se faça o chamado aterragem suave, o smooth landing, e se evite que haja uma crise global. E esse é sempre o tema dos encontros, dependendo daquilo que é a conjuntura económica global. Os encontros de Lisboa têm sempre uma sessão com um convidado. Este ano foi convidada a doutora Manuela Ferro. A doutora Manuela Ferro fez uma intervenção bastante interessante sobre a política industrial. Ao longo dos últimos anos tem-se tomado
em particular as economias avançadas, cada vez mais medidas de política industrial, e aquilo que a doutora Manuela Ferro abordou foram as oportunidades e os desafios que essas medidas de política encerram. Se, por um lado, essas medidas de política podem estimular a inovação, o investimento em novas tecnologias e, por essa via, acelerar aquilo que é a digitalização e descarbonização das economias e o desenvolvimento das economias emergentes e de baixo rendimento, por outro, essas medidas podem também gerar proteccionismo, fragmentação, reduzir o crescimento à escala global e criar novos desafios, em particular para as economias de desenvolvimento e emergentes. E, portanto, aquilo que a doutora Manuela Ferro fez foi alertar-nos para os prós e contras destas medidas e para a necessidade que existe de haver uma coordenação à escala global. Os encontros anuais do FMI e do Banco Mundial são um palco privilegiado para essa coordenação, sob pena de poderem desencadear proteccionismo, uma guerra comercial que baixa o crescimento global e que cria desafios para todos nós, mas em particular para as economias de baixo rendimento e economias emergentes. Talvez valha a pena um dia fazermos um podcast só sobre política industrial. Além do encontro de Lisboa, que outras iniciativas é que o Banco de Portugal tem com outros bancos centrais de língua portuguesa? O Banco de Portugal tem desde há muitos anos uma relação de cooperação extensa e histórica com os países de língua portuguesa e que se foi alargando e que, sem dinâmica, foi alterando a sua configuração. No banco, anualmente, definimos um plano de cooperação com um conjunto de ações a desenvolver, que vai desde o encontro de Lisboa até encontros e conferências setoriais, seminários, mas também diferentes formas de nos encontrarmos para partilhar experiências. As ações enquadram-se sinteticamente em dois grupos: ações multilaterais, os encontros e conferências setoriais, que incluem uma troca de pontos de vista em temas tão vastos que vão desde a supervisão, à gestão de recursos humanos, à estatística, aos sistemas de pagamentos, à gestão do risco, até outro tipo de iniciativas também multilaterais de formação e partilha de experiências, cursos, seminários sobre risco não financeiro, gestão de reservas, sobre cibersegurança. Depois temos as ações bilaterais, portanto, entre Portugal e cada um dos países, que se centram em problemas específicos que os bancos centrais desses países querem abordar e que incluem, muitas vezes, operações de assistência técnica, com visitas e estágios no Banco de Portugal, com idas de técnicos do Banco de Portugal para esses países, muitas vezes como técnicos do Banco de Portugal que integram equipes, seja do FMI, seja do Banco Mundial, seja do Banco Central Europeu, sejam ações com outros bancos centrais para apoiar países terceiros, sejam países de língua portuguesa ou mesmo países dos Balcãs Ocidentais ou mesmo a Ucrânia, em que o Banco de Portugal participa e, tendo técnicos de excelência, dá o seu melhor para apoiar esses países naquilo que são as dificuldades e os desafios que enfrentam. O banco tem ainda um programa de bolsas de estudo que serve para complementar os estudos superiores de quadros dos bancos centrais de língua portuguesa que venham a Portugal fazer pós-graduações, mestrados, doutoramentos e, portanto, é um programa vasto, é um programa anual, é um programa que se desenvolve ao longo de todo o ano e em que o Encontro de Lisboa é também uma forma de discutirmos aquilo que foi o último ano, aquilo que é o próximo, as necessidades e prepararmos também o programa de cooperação para o ano que vem. Exato. Falando dessa relação mais direta entre Estados, entre Portugal e outros Estados, a última publicação do Banco de Portugal sobre a evolução das economias dos PALOP e Timor destaca acordos de cooperação cambial e económica com Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Faz uma análise sobre como é que têm corrido. Podes resumir-nos só um pouco os resultados? Têm sido bons? Os acordos, portanto, Portugal estabeleceu, a República Portuguesa, acordos com Cabo Verde em 98 e com São Tomé e Príncipe em 2009. São acordos de cooperação, centram-se no objetivo de estabilização macroeconómica daqueles países na sequência de uma decisão que cada um deles tomou em cada momento do tempo de fixar um regime de taxa de câmbio fixa com paridade face ao euro. O Estado português, através do Tesouro, do Ministério das Finanças, criou linhas de crédito de curto prazo para apoiar esses países, no caso de eles enfrentarem, num contexto de taxa de câmbio fixa, necessidades de reservas externas. E o Banco de Portugal participa nestes acordos enquanto conselheiro técnico, acompanha o Ministério das Finanças, num dos 3 pilares do acordo, que é o acompanhamento da situação macroeconómica e da implementação de políticas conducentes à estabilidade macroeconómica. Eu diria que os acordos têm sido extraordinariamente bem-sucedidos. Desde logo, e para um economista eu acho que este é um indicador muito importante, as paridades inicialmente estabelecidas com o euro
nunca foram alteradas até ao momento. Portanto, os países foram capazes de assegurar a manutenção da paridade, nunca houve realinhamentos. E isso indica bem a vontade dos países, as políticas que estabeleceram e a capacidade de manter essa sustentabilidade. As linhas de crédito foram já usadas, portanto elas existem, têm uma utilidade e já foram usadas em episódios em que os países estiveram sob alguma espécie de pressão e, por outro lado, no período mais recente temos assistido a uma descida da inflação rápida também nesses países e numa convergência com aquilo que é a inflação na área do euro e, portanto, eu acho que isto são é evidência suficiente e confortante de que estes acordos têm mesmo tido um papel muito importante para esses países. E olhando para a frente, que planos futuros é que existem para iniciativas do Banco de Portugal com bancos centrais de países de língua portuguesa? Não sei se há alguma coisa que possas revelar que esteja agora a chegar ao terreno ou que vai chegar ao terreno. Abrindo um pouco, levantando um pouco o véu sobre aquilo que é o plano de cooperação para 2025, há um conjunto de iniciativas. Estas iniciativas é importante ter presente que evoluem ao longo do tempo, tendo em conta a evolução, por um lado, das economias e, por outro, do próprio enquadramento institucional dos bancos centrais dos países de língua portuguesa. Para dar um exemplo, só se pode fazer um encontro sobre finanças sustentáveis quando os bancos têm uma estrutura e têm já alguma capacidade nos seus quadros de discutir finanças sustentáveis. Uma das tendências tem sido a aposta na cooperação e nas ações multilaterais, porque são mais efetivas, porque permitem, com menos recursos, ter um maior impacto e abranger um maior número de técnicos. Em relação ao próximo ano, vamos criar 2 novos encontros setoriais, o Fórum para a Sustentabilidade, e por isso referi há pouco a questão da sustentabilidade, e por outro lado o encontro das unidades ou de departamentos ou instituições de resolução dos bancos dos países de língua portuguesa. São temas que têm vindo a ter uma atenção muito grande. Lançámos também, gostava de realçar, o Programa Malange. O Programa Malange é uma iniciativa de mobilidade entre os bancos centrais dos países de língua portuguesa que permite a técnicos desses bancos centrais virem ao Banco de Portugal desenvolver projetos de curto prazo ou a técnicos do Banco de Portugal deslocar-se a esses países e desenvolverem projetos de curto prazo e, portanto, beneficiar da partilha de experiências e do aumento daquilo que é o potencial desta rede de cooperação. E, por último, o Banco de Portugal faz também um acompanhamento do desempenho destas economias dos PALOP e de Timor-Leste. Na publicação que eu referi anteriormente, tem essa análise. Estes anos têm sido de desafios económicos complexos para o mundo todo, mas para estes países em especial. Qual tem sido o desempenho destas economias nos últimos anos? A ver, esse também dava um bom podcast Sim, só sobre esse tema. As economias destes países têm enfrentado, tal como Portugal, os desafios globais. Partimos de pontos diferentes, sofremos choques muito significativos, a pandemia, depois toda a crise e volatilidade dos preços das matérias-primas energéticas e também não energéticas, a inflação e um ciclo de aumento de taxas de juros à escala global. Isso criou desafios grandes para essas economias. São economias que, em muitos casos, são um pouco diversificadas, dependem de receitas de petróleo ou dependem muito do turismo ou da exportação de uma determinada matéria-prima, como por exemplo no caso da Guiné-Bissau, da exportação de castanha de caju, e portanto a volatilidade dos preços dos commodities, das matérias-primas, leva a que isto de alguma forma cria desafios e por vezes cria necessidades de financiamento muito elevadas que põem em causa a própria estabilidade macroeconómica dessas economias. Eu diria que em 2023 e 2024 essas economias tiveram um desempenho do ponto de vista global bastante bom. Mantiveram um crescimento, é um crescimento baixo, mas é um crescimento em geral. Obviamente que têm que se diversificar, obviamente que têm que estar melhor preparadas, mas resistiram bastante bem a este conjunto de choques. A inflação tem vindo a abrandar. Em alguns países ainda está em 2 dígitos, sim, mas tem uma trajetória descendente. Obviamente que nos países que dependem mais das matérias-primas, a descida do preço das matérias-primas que permitiu descer a inflação prejudicou a balança de pagamentos desses países e criou desafios. O espaço de manobra das políticas públicas nestes países é relativamente limitado e, portanto, ao contrário das economias avançadas que estiveram a expandir e tiveram uma política orçamental expansionista ou acomodatícia, como se queira chamar, os países de baixo rendimento, muitos deles foram forçados a fazer consolidações orçamentais agressivas e que não tinham que ser feitas, mas que a falta de financiamento ou de acesso aos mercados internacionais os obrigou e, portanto, em alguns houve impactos sobre o crescimento económico, sobre o bem-estar, que criam desafios.
Para o futuro, é importante que as autoridades desses países, e estamos disponíveis para apoiá-los e para cooperar com eles nesse sentido, continuem a garantir a estabilidade macroeconómica, diversificar as economias, de forma a responder àquilo que são as necessidades de desenvolvimento, mas também tendo em atenção a necessidade de atender às tensões sociais que os períodos de crise ou de abrandamento económico sempre geram e, portanto, são desafios importantes. Talvez daqui a um ano estejamos aqui a fazer um balanço. Ricardo, muito obrigado por este resumo dos debates que tiveram lugar no Encontro de Lisboa. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Pode saber mais sobre as atividades de cooperação do Banco de Portugal em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve. Muito obrigado.